Olá, eu quero te desejar uma boa noite e queria conversar um pouco com você sobre o poder de Deus. Muitas pessoas entendem o poder de Deus de forma completamente variada e isso é terrível. Nós temos entendimentos sobre o poder de Deus de como se ele fosse uma varinha mágica, poder de Harry Potter, sei lá, o bruxo que você preferir, como se ele tivesse que atender todos os pedidos. Talvez Harry Potter não fosse nem o melhor personagem, fosse a fada madrinha o melhor personagem. E o poder de Deus não é isso. Nós precisamos compreendê-lo um pouco, e Paulo vai falar um pouco sobre o poder de Deus, e eu queria compartilhar com você essa noite esta mensagem sobre o poder de Deus lá em Efésios 3, do versículo 14 até o versículo 21. Mas antes de começar a nossa reflexão, eu gostaria de orar pela sua vida e também orar para que essa mensagem chegue até o seu coração. Deus, eu quero agradecer pela oportunidade que temos de continuar compartilhando a Tua palavra apesar do confinamento, Deus. Apesar de a maioria das pessoas estarem em suas casas, sem poder cultuar ao Senhor junto com outros irmãos. Nós podemos aprender de Ti e também aplicar a nossa vida, a Tua palavra, apesar da distância. Nós queremos agradecer pela graça, pela bênção da tecnologia e pedir ao Senhor que o Senhor fale conosco. Quero pedir que os meus pecados não me atrapalhem, Deus, na transmissão da mensagem, no entendimento da Tua palavra e que também aqueles que me ouvem, Deus, sejam iluminados pelo Teu Santo Espírito, para que os pecados deles também não atrapalhem, mas pelo contrário, eles possam enxergar além das palavras e enxergar além tão somente do texto, para que compreendam a verdade da Tua palavra, a verdade revelada pelo Senhor e o poder do Senhor entregue a nós por meio das Escrituras, Deus. Então, nos abençoe, é o que te pedimos no nome de Jesus. Amém. Paulo, no capítulo 2 de Efésios, ele dá detalhes sobre o mistério que ficou oculto durante tanto tempo, mas foi revelado em Cristo para a igreja. O mistério é a união entre gentios e judeus, tá? Feitos num corpo só a partir de Jesus Cristo, porque todos são salvos pela graça, todos são frutos da mesma graça. Então não existe distinção nem para um nem para outro. Os judeus não eram mais povo de Deus do que os gentios, porque foram escolhidos no Antigo Testamento. Para eles foram revelados os oráculos de Deus no Antigo Testamento. Eles tiveram os profetas, mas nem por isso eram mais povo de Deus do que os gentios. Então ele vai desenvolver isso no capítulo 2. Então, quando introduz o capítulo 3, Paulo ele vai fazer uma oração. E antes de fazer essa oração, ele vai dar um motivo do porquê fazer essa oração, ou a motivação em fazer essa oração, a motivação em louvar ao Senhor. E ele vai descrever a sua prisão, ele vai descrever o seu ministério. Tá? Ele é ministro da graça e ele foi preso exatamente por pregar o evangelho da graça aos gentios. Judeus o acusaram de distorcer a mensagem da Escritura para incorporar dentro do povo de Deus gentios, que não faziam parte do povo de Deus originalmente. Então, os judeus não concordavam com essa ideia e eles sempre se acharam melhores do que os gentios, tanto que os gentios para eles eram como cães. E cão não era um animal de estimação naquela época, pelo contrário, era um animal repulsivo. Então, Paulo foi acusado de pregar contra Deus, contra o povo de Deus também, e você pode ver isso lá no livro de Atos. Na mensagem anterior a esta, no capítulo 3, do versículo 1 a 13, nós vimos que a prisão de Paulo não era motivo de tristeza, mas era um motivo de vitória. Tá? A prisão representava acerto e não erro. Tá? Ela representava a seriedade e a grandiosidade da mensagem pregada por Paulo e era tão sério que chegou ao ponto
dela ser mais importante que a própria vida de Paulo. Ele está na prisão, mas ele não está na prisão porque não tinha opção. Ele podia simplesmente negar a Cristo, ele podia arrumar um jeito, né, de amenizar a mensagem e fugir das acusações. Mas ele não faz isso, a mensagem era mais importante e ele então está preso. E nos nossos dias, tanto naquela época também, parece que havia uma divergência entre prisão e vitória. Como assim um preso é vitorioso? Isso não faz sentido. Tá? Mas nas Escrituras, especialmente a partir de Cristo, tá? Foi o sofrimento que trouxe salvação. Foi o sofrimento que trouxe vitória. A cruz é o maior troféu que nós podemos ter, porque foi na cruz que Jesus foi entregue pelos nossos pecados. Então nós precisamos compreender esse universo de vitória por meio da derrota ou através da derrota, num mundo que proclama que nós temos que ser felizes o tempo todo, que nós não podemos passar por nenhum tipo de sofrimento e que a tristeza e o sofrimento eles não devem ser aceitos ou vivenciados. E existem até pessoas em nome de Cristo dizendo que você não deve aceitar o sofrimento, que você não deve aceitar isso ou aquilo, que você tem que repreender em nome de Jesus, enfim. Essa não é a linguagem da Escritura, essa não é a linguagem de Paulo. E Paulo, então, a partir do versículo 14 do capítulo 3, ele vai nos apresentar uma oração que é fruto desse entendimento do mistério e também fruto do entendimento do seu ministério, ou seja, da prisão, mas também da vitória alcançada por meio da cruz, através, né, do sofrimento que ele estava passando, porque Deus tinha um propósito muito maior para a vida da igreja, que envolvia esse amor entre pessoas diferentes, selado na cruz. Okay? Então nós vamos ler do versículo 14 até o 21 do capítulo 3 de Efésios. Me acompanhe, por favor. Por esta razão, eu me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toda a família, nos céus e na terra, recebe o nome. Peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no íntimo de cada um, e assim, pela fé, que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Isto para que, com todos os santos, vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A ele seja a glória, na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Paulo, ele havia interrompido a sua linha de raciocínio para explicar quais foram as convicções que o levaram para a prisão. Desde o verso 1 do capítulo 3. Ele está, então, abrindo um parêntese até o versículo 13, a fim de mostrar que a prisão não é tristeza, mas que é motivo de alegria para os efésios especialmente. Pois se Paulo estava preso, é porque amava mais a Deus que a própria vida. E isso o impulsionava a pregar. E o resultado dessa pregação é que os irmãos de Éfeso foram alcançados. Ele, então, a partir do versículo 14, ele vai retomar o pensamento, começado no versículo 1, de que a revelação do mistério tinha algo além. E Paulo, ele se depara com uma realidade muito grandiosa, então ele se põe a orar, que é o que nós deveríamos fazer sempre que nós percebemos a ação e o poder de Deus nas nossas vidas ou na vida de outros. Tá? Paulo, então, ele se põe de joelhos diante do Pai. E não que toda a oração precise ser feita de joelhos, mas estar de joelhos representa a seriedade com que se ora, ou a seriedade com que se deve falar com o Pai, ou com Deus, né? O costume judeu, inclusive, não era de orar
ajoelhado, mas de orar de pé. Quando se colocavam de joelho é porque a petição era muito séria, ou que era uma petição fervorosa, né, com clemência. Estar de joelhos significava se entregar diante daquele de quem se está ajoelhado. Então, o pedido é feito de joelhos e é feito diante do Pai, de quem toda a família no céu e na terra recebe o nome. E é bonito até perceber que Paulo ele é o missionário da graça, porque ele está orando ao Pai. E mais uma vez, esse não é o costume judeu, está muito longe de ser a realidade do judeu. Porque para o judeu, Deus é aquele Deus distante, aquele Deus poderoso de quem eles têm que ter muito temor e somente o temor. Né? Tanto que o povo no Sinai, quando Deus começa a falar com Moisés, né? Moisés sobe ao monte, Deus fala para que eles não se aproximem, e quando Deus está falando com Moisés, o monte se ilumina de tal forma que parece estar pegando fogo, né? Tem raios, é uma cena apavorante. Então o povo fala assim, não, que você converse com Deus e a gente fique aqui, você fala conosco e Deus fala com você, mas que nós não falemos com Deus, senão a gente vai ser consumido. Né? Então, tamanho era o temor do povo, né? E essa reverência que o povo tinha. Então, eles não chamavam Deus de Pai. Quem vai introduzir isso é Jesus, e nós temos mais enfaticamente essa ideia a partir da oração do Pai Nosso. É Jesus quem revela que o Deus soberano, Criador do universo, é Pai também, é aquele que cuida, é aquele que ama, é aquele que se aproxima e é aquele que está de braços abertos para receber a súplica. Então, Paulo está orando ao Pai de quem toda a família no céu e na terra toma o nome. Tá? Ele se dirige ao Pai, não é só porque ele criou. Nós não estamos colocando todo mundo e todas as pessoas no mesmo balaio, de todos são filhos de Deus, porque isso não é verdade. Nem todos são filhos de Deus. Por exemplo, aqueles que contam mentiras são filhos do diabo. Né? A Escritura fala isso lá no livro de João. Tá? Mas Deus é o Pai de todos os que obtiveram acesso por meio do Filho. E por isso seria um erro afirmar que todos são filhos. Na verdade, isso é incoerente. Mas ele é pai de todos os que são mencionados na carta. E a carta está lidando com judeus salvos por Cristo e não pelas obras, e gentios também salvos por Cristo, por meio da graça. Então, Deus é pai de todos os que são salvos pela graça, adotados como filhos, como diz o capítulo 1, no versículo 5. É por isso que ele é pai de todos os que tomam o seu nome, estejam já no céu, porque já foram salvos, né, já morreram, já estão com o corpo glorificado, ou ainda aqueles que estão na terra, que é a igreja local, é a igreja presente ainda no mundo. Tá? E além disso, toda a família cristã, toda a família de salvos toma somente o nome de Deus por Pai, porque não existe salvação em nenhum outro. Eu não posso dizer, eu sou filho das minhas obras, porque as minhas obras me salvam. Eu sou filho da bondade, porque eu sou muito bom. Eu não sou filho do Papa, eu não sou filho de Buda, não sou filho de Gandhi, e assim Deus é o meu Pai, porque eu sou filho deles. Muito pelo contrário, só há salvação no Senhor. Só há salvação em um apenas, porque não há outro Deus. Então, ele é o Pai de todos os salvos. E com toda certeza eu afirmo isso. Ele é o Pai de Jesus, que é o primogênito dentre muitos irmãos. Romanos 8, 29 vai falar isso. E então nós chegamos na oração propriamente dita. Ele se põe de joelhos, ele mostra a sua posição, ele mostra para quem ele está direcionando a sua oração, e então ele registra a sua oração. E é curioso que Paulo registre suas orações, tá? Primeiramente porque isso é incomum, e segundo porque nós temos em Paulo um excelente modelo
sobre aquilo que devemos e aquilo que podemos orar, né? Aquilo que deveria ser prioritário em nossas orações. Ele registra essa oração para que nós possamos entender a dimensão espiritual que encobre ou que cobre, né, as nossas capacidades mais básicas, né, como o fazer e o compreender. Então, Paulo está colocando dentro dessa oração uma dimensão espiritual daquilo que somos, daquilo que pensamos e fazemos, colocando numa perspectiva de que Deus age em nós espiritualmente, cognitivamente e também nas nossas ações. E então ele faz um pedido que vai então desembocar em objetivos. Tá? E esse pedido é para que sejam fortalecidos, está lá no versículo 16. E a oração dele é para que os irmãos sejam fortalecidos com o poder de Deus mediante o seu Espírito. E ele pretende aqui 3 objetivos com essa oração. Os 3 objetivos são que Cristo habite neles, que eles compreendam e que eles também experimentem. Então, o primeiro objetivo, no versículo 17, que Cristo habite neles. Tá? Batendo o olho no texto, talvez você pode ficar até tentado a pensar que Cristo não habita no cristão, ou que existe um estágio intermediário da habitação de Cristo no salvo. Não é isso que Paulo está dizendo. Tá? O pedido de Paulo é para que a habitação poderosa de Cristo na vida do cristão seja aplicada no progresso espiritual dele. Então, quando o poder de Deus atua no interior do cristão, existe uma transformação no sentido do crescimento na fé e na esperança. Tá? O fato de Cristo habitar no coração, que é de onde procedem as fontes da vida, as motivações para tudo aquilo que nós fazemos, é a confirmação da rendição do crente ao dom de Deus, ao presente de Deus, que é a salvação e a sua ação dentro de nós. E isso pode se manifestar de diversas formas, inclusive da forma que se manifestou na vida de Paulo, né? Com poder para anunciar e graça para suportar a prisão. Então, Cristo habita no coração e dá esse tipo de motivação. Paulo, ele tinha motivação para pregar, mas ele também tinha motivação para permanecer e se alegrar com o fato de estar preso. Então, Paulo faz o pedido que Cristo habite com o seu poder neles. Habite poderosamente neles. Que não seja simplesmente tratado como algo acessório. O acessório é interessante. Uma mulher vai se produzir, normalmente as mulheres, elas se produzem, então elas buscam um tipo de acessório que vai compor, né, a sua vestimenta, a sua produção do dia. Mas é um acessório. Se ele for retirado, né, a essência daquilo que ela pretendeu no dia não foi retirado, porque é um acessório. Então, o poder de Deus ele não é acessório, tá? Mas ele é essencial e ele vai então modificar tudo aquilo que fazemos a partir desse prisma, a partir do prisma do seu poder e da transformação que ele faz na vida. Cristo jamais pode ser deixado de lado. Okay? Todo salvo manifesta a salvação de alguma forma. Por quê? Porque Cristo habita dentro dele. E aí você pensa, talvez o seguinte, Cristo já habita, então por que Paulo está orando por isso? Eu também deveria orar dessa forma? E a resposta óbvia é claro que sim. Você deve orar dessa forma, você precisa orar dessa forma, porque a oração, ela nos dá a real dimensão espiritual daquilo que estamos fazendo e vivenciando. Então, quando nós oramos, nós nos apropriamos do poder de Deus. Nós estamos declarando que dependemos desse poder para agir. E à medida que nós internalizamos isso, nós enchemos o nosso reservatório
de expectativa da ação de Deus e nós enchemos o nosso reservatório de reação em relação ao poder de Deus. Você pode pensar como um copo, né? Tinha um professor no seminário que ele fazia bastante essa ilustração. Ele sempre tinha um copo para ajudar a molhar a palavra, né? Enquanto ele estava dando aula. E ele levantava o copo em um determinado momento e falava assim, gente, se eu balançar esse copo, o que vai cair dele? Aí as pessoas falam assim, vai cair água, depende do jeito que balançar, enfim. Inventavam lá as mais diversas histórias. E ele dizia o seguinte, vai cair o que tiver dentro. Se é água, água. Se Coca-Cola, Coca-Cola. Se café, café. Jamais vai se virar o copo e cair algo diferente do que está lá dentro. Então nós oramos por poder, não porque ele não esteja lá dentro, mas porque eu preciso me apropriar desse poder de forma que ele transborde para fora de mim. Então a oração de Paulo pretende que Cristo habite poderosamente neles, que habite em ação de forma que eles cresçam, de forma que eles vão além daquilo que eles já entenderam da salvação e da graça. Ok? Esse é o primeiro objetivo, que Deus os revista de poder para que Cristo habite ricamente dentro deles. Além disso, o segundo objetivo de Paulo está no versículo 18, que é que eles compreendam, que eles consigam abarcar dentro da sua mente, né, como que quem abraça e então compreende esse ensino, guarda para si este ensino. O poder de Deus, ele também ajuda a compreender aquilo que está oculto. Paulo, ele estava no capítulo 2 revelando um mistério. É importante nós guardarmos isso. E ele está fazendo isso porque o Espírito o capacitou para revelar esse mistério. Tá? Paulo foi iluminado para compreender as Escrituras de uma forma que ele jamais tinha percebido antes do seu encontro com Cristo. Tá? O fato de Cristo habitar nele possibilitou que ele obtivesse essa capacidade de compreender aquilo que é intocável mesmo para o mais sábio erudito. Paulo ele estudou aos pés de Gamaliel, um grande mestre da sua época. Mas Paulo tinha uma compreensão muito superior à de Gamaliel. Por quê? Porque Gamaliel ele era um doutor da letra, um doutor daquilo que estava escrito. E Paulo, quando ele está no caminho de Damasco, indo perseguir os cristãos, e então ele tem um encontro com Cristo, todo aquele entendimento que ele tinha da Escritura, da letra do Antigo Testamento, vamos dizer assim, é reformulada a partir da verdade de que Cristo está vivo, de que tudo aquilo que os cristãos a quem ele perseguia pregavam era verdade. Então, a oração de Paulo é para que a verdade que está sendo revelada na sua carta seja apropriada pelos irmãos além da cognição, além daquilo que se pode perceber com os olhos e com a mente, que possa ser apropriada muito além de uns conceitos mentais, que saia da teoria. Paulo pede para que eles compreendam as dimensões da graça de Deus. E é interessante que ele vai falar sobre medidas. E medidas que nós conhecemos, largura, profundidade, altura, comprimento, são coisas que nós pegamos uma trena e medimos. Mas isso é para o mundo físico. Como é que eu compreendo o mundo espiritual a partir de largura, distância, enfim? Como é que eu vou fazer isso? Parece que Paulo está falando de algo estranho, porque Deus não pode ser medido. Mas não quer dizer que ele anda por aí escondendo o seu tamanho. Deus não está se escondendo, pelo contrário, ele está se revelando. Mas ele se revela para todo aquele que é revestido com o seu poder e se entrega a ele. Esses sim são capazes de compreender a grandiosidade de Deus. O contrário dessa compreensão está naquelas pessoas que questionam a Deus, porque elas percebem o mal no mundo. E elas dizem, não há Deus, porque eu vejo o mal no mundo. O insensato, o tolo,
ele diz em seu coração: não há Deus, e então ele constrói a sua casa na areia. Ele alicerça a sua vida em coisas que não oferecem segurança real. Tá? Algumas pessoas pensam que Deus é injusto porque permite catástrofes. Pensam que Deus não é bom porque eles não foram atendidos nos seus desejos. Isso é um grande erro. É possível compreender a Deus, mas para isso eu preciso que Deus sopre no meu coração as verdades eternas que estão no texto bíblico. Qualquer outro texto que eu leia pode tocar o meu coração de alguma forma, mas nenhum texto, nenhuma literatura pode me apresentar Deus como o próprio Deus se apresenta. E ele se revela na sua palavra, nas Escrituras, e à medida que ele se revela ali espiritualmente no coração de quem lê, eles podem compreender quem é Deus. Itamir Neves, ele diz o seguinte: certamente o pedido de Paulo era para que os efésios e todos os seus leitores, inclusive nós, pudessem entender a obra reconciliadora de Cristo a partir de uma revelação especial. Somente pela iluminação do Espírito Santo é possível entendermos o grande propósito divino em nossa redenção, remissão, predestinação, eleição, adoção, selo e habitação do Espírito Santo. Talvez você se encontre num patamar, ou num tempo de vida que você tem dificuldade de entender as Escrituras, entender o propósito de Deus. E eu queria te desafiar a fazer a oração de Paulo, pedindo por compreensão, pedindo pelo poder de Deus, que você fale com Deus: Deus, por favor, revele para mim também essas verdades. Por favor, me dá um coração disposto a ir além daquilo que eu estou lendo. Porque às vezes eu leio, eu até sei o que precisa fazer, mas o meu coração não está motivado dessa forma. Então, faça a oração de Paulo. Peça por poder para também compreender, para que Cristo habite poderosamente no seu coração, nas suas vontades, no seu fazer, naquilo que te move, tá? E que ele também te dê compreensão, um conhecimento da sua verdade revelada. Ok? O terceiro e último objetivo de Paulo exposto aqui é que eles experimentem, está lá no versículo 19. Paulo pretende que os irmãos experimentem o amor de Cristo que excede todo o entendimento. E de fato, você vai ler, e conhecer em sua Bíblia. Você vai conhecer as Escrituras. Porém, conhecer na Bíblia é experimentar, como quem prova o bolo de cenoura que minha esposa fez esses dias. Excelente! Se você não provou, você pode admirar, você pode achar que está lindo, mas para por aí. Eu lembro de quando ela começou a trabalhar com os bolos, vez por outra ela via um vídeo ou outro, e um bolo, as pessoas faziam aquele bolo lindo, ou um bolo extremamente bem ornamentado com pasta americana. Então eu olhava para o bolo e falava assim: nossa, muito bonito, mas ruim, tenho certeza disso. Por quê? Porque eu já experimentei pasta americana. E pasta americana é horroroso. Não tem coisa pior para colocar num bolo do que pasta americana. Talvez ameixa, essas coisas, e vai do gosto de cada um. O meu é esse. Mas Paulo quer que eles provem do amor de Deus. Talvez você esteja pensando aí no amor de Deus acerca daquilo que você recebe. O ar que você está respirando, a água que você bebe, o sustento, o salário do mês, a comida que você come. E de fato, Deus é amoroso quando nos dá essas coisas. Mas a pretensão de Paulo é um amor para além dessas coisas que nós podemos receber. Paulo, ele diz que é um tipo de amor que excede todo entendimento. Uma criança, ou talvez um adolescente, que já tem um pouco mais de entendimento, ele consegue perceber amor naquilo
que recebe. Ele consegue perceber amor num presente, né, no próprio alimento que ele recebe todo dia, feito com carinho e etc. Mas o amor de Cristo, ele excede o entendimento, ele não pode ser percebido tão somente com a razão. Então, mais uma vez, nós dependemos e nós carecemos do poder de Deus para nos revelar. Olha a história de Paulo. Ele foi um perseguidor dos cristãos e ele tinha prazer em acusá-los, em vê-los morrer, porque eles afrontavam o entendimento de Paulo de quem era Deus e até mesmo do amor de Deus. Quando Paulo foi alcançado, ele viu que o seu amor a Deus era algo completamente enganoso e que o seu zelo pela Escritura, né, o seu cuidado em perseguir cristãos que pareciam difamar a Deus, isso era feito de palha, né, era feito de pó, um negócio que está ali e some rapidinho, que é consumido facilmente. Ele só experimentou amor verdadeiro quando, depois de ouvir a voz de Jesus, ele entendeu o tamanho do seu resgate, ao ponto de dizer que ele era o principal dos pecadores, lá em 1 Timóteo 1,15. Paulo, que realizou aquele monte de coisa, que morreu por Cristo, né, que morreu por causa do seu trabalho pelo Evangelho, ele se diz o pior dos pecadores. Se ele é o pior dos pecadores, eu sou o quê? Né? E talvez você se pergunte isso. No mundo onde o amor significa troca, né, ou em ainda alguns casos significa abuso do bem do outro, né? Algumas pessoas querem amor, então elas querem receber do outro tudo que o outro tem para entregar, sem oferecer algo em troca, né? Parece que o amor nos nossos dias é sempre um abuso. A Escritura, ela apresenta Jesus que morre pelos pecadores. Ele morre por aqueles que o insultam, que o rejeitam. Jesus, ele é o amor em pessoa, e a oração de Paulo é para que os irmãos de Éfeso e nós, consequentemente, experimentemos este amor que foi direcionado a nós. Mas, além disso, ele ora para que experimentemos esse amor em nós, de forma que nós possamos também amar outros. E aí o amor vai ser pleno. Nós precisamos lembrar que o tema da carta é a união de dois povos inimigos entre si. E espiritualmente inimigos. Os judeus eram inimigos de todo aquele que não cria em Deus, né? E os gentios eram inimigos dos judeus também, porque que Deus é esse que se acha maior do que todos os outros deuses, né? Na mentalidade do gentio. Então, existia uma rixa normal. Existia uma rixa natural entre esses dois povos. E Paulo está dizendo, gente, não é assim. Em Cristo, vocês foram feitos um povo só. Esse é o amor de Deus. O amor de Deus se revela colocando pessoas completamente estranhas, completamente diferentes, completamente inimigas entre si, num mesmo ambiente, dizendo, vocês agora são um só. Isso é amor pleno. Então, ser cheio de toda a plenitude de Deus é amar como Ele amou. É ser unido como Ele é unido. É ser tomado pelo seu poder a ponto de poder amar os que não são amáveis e ainda receber para si aqueles que são odiosos. Muitos dos que perseguiram Paulo, eles receberam o Evangelho porque Paulo os amou. Paulo os amou como Cristo o havia amado. Ele era um inimigo de Cristo e Cristo o amou. E então ele é preso, ele é torturado e ele ama aquelas pessoas e ele também prega para elas, né? Nós podemos lembrar até do carcereiro no episódio de Atos 16, quando ele e Silas são presos e eles cantam na prisão e tem um terremoto, as cadeias se abrem, eles podem fugir e não, eles ficam lá e o carcereiro vai se matar, né? Porque ele acha que todo mundo fugiu.
Se Paulo fosse um espertalhão, ele ia ficar quietinho, esperar o carcereiro se matar e todo mundo foge. Resolvido o problema. Mas não, ele grita e fala assim, não faça isso com sua vida. Não tire sua vida. Estamos todos aqui. Ele acalma o carcereiro. E então o carcereiro vê aqueles dois homens que cantaram a noite inteira aqui, cantaram a graça de Deus, cantaram o amor de Deus, cantaram a vida de Cristo. E ele se pergunta, o que eu faço para ser salvo? Então, aquele carcereiro é alvo do amor de Paulo. Aquele que era o responsável por certo tipo de dor na vida de Paulo é alvo do amor também de Paulo. Isso serve de exemplo para nós. Porque experimentar o amor de Deus é se colocar numa posição de arriscar a sua integridade, se colocar numa posição de arriscar o seu conforto e a sua segurança para que o outro receba de você um amor inesperado e irreconhecível da perspectiva humana. Somente Deus pode amar dessa forma. Somente Deus amou dessa forma, melhor dizendo. E somente aqueles que estão em Cristo amam também dessa forma. Por isso que ele vai dizer a plenitude do amor. Para que vocês experimentem, para que vocês provem do amor de Deus. Sabe como que você vai experimentar? Quando você entender que você precisa ir além daquilo que você já tem amado. Não é dar uma cesta básica e entender que o que você fez foi suficiente. Não. É investir tempo, é investir a sua vida na vida da pessoa. Não somente os seus bens, não somente o seu tempo, não somente algo que está além de você ou fora do seu corpo, mas aquilo que você é. Então, esse é a plenitude do amor. E para demonstrar esse amor e para experimentar esse amor, nós precisamos do poder de Deus. Por isso que Paulo começa orando para que eles sejam revestidos do poder de Deus. E então Cristo habite o coração deles. Cristo mova o coração deles. E então eles compreendam com a mente quem Cristo é, a dimensão do amor de Cristo, para que então eles experimentem, ou seja, eles coloquem em prática esse amor que veio de Cristo até eles. Para que você coloque em prática o amor de Cristo que foi até você. Paulo, depois de apresentar o mistério, essa união desses povos inimigos e distintos, ele quer chamar a atenção daqueles irmãos para o fato de que, a fim de desfrutarem plenamente dos seus privilégios e servirem como prova universal da misericórdia e sabedoria de Deus, eles precisam recorrer ao poder, à presença e ao amor de Deus. Mas ele se sente constrangido a demonstrar que esse retrato tão grandioso não era incoerente com a sua posição de prisioneiro. Por isso que ele abre um parêntese e apresenta a sua vida, o seu ministério, para então dizer: aquilo que eu passei é por causa do amor de Deus que opera em mim. Então eu me ponho de joelhos e oro para que vocês tenham a oportunidade de experimentar esse amor que eu experimento hoje. Para aqueles que pensam que demonstrar amor é algo muito difícil, Paulo termina a sua oração com um louvor a Deus. Versículo 20 e 21 vai dizer o seguinte: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Ele rende glória a Deus, porque o seu poder realiza muito mais do que pedimos ou que pensamos. Toda a glória que o mundo dá, as boas obras, a migalhas de boas ações que percebemos vez por outra aqui ou lá, é como se essas boas ações brotassem do coração humano corrompido pelo pecado, pelo egoísmo, enfim. Toda essa glória deve ser dada a Deus, pois é Ele quem opera
cada milímetro de bondade enxergada no mundo por meio do seu poder que habita nos crentes e por causa dos eleitos, por causa do povo que ele quer salvar. Então ele estabelece um padrão e toda a bondade vem do Pai das luzes, está escrito em Tiago. O que Paulo nos ensina nesse trecho de glorificação é de que este amor só vai ser demonstrado quando estivermos completamente com os nossos olhos, o nosso coração em Cristo. Quando nós tivermos a nossa alma, o nosso interior, ou o nosso homem interior, como está no texto, preenchidos por Cristo. O que Paulo nos ensina, então, é a orar de forma ousada para podermos experimentar o poder de Deus, agindo em nós para que nós possamos amar como Cristo amou. Se você acha que você não é capaz de amar dessa forma, se você acha que você não é capaz de ir para a prisão, se você acha que não é capaz de suportar o sofrimento, lembre-se que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos. Eu tendo a pensar que quando nós amamos de verdade, Cristo não apenas habita em nós, mas Ele está agindo por meio de nós, como que tomando o controle de fato. Às vezes, se estivermos dependendo de Cristo, nós vamos fazer algo que é antinatural ou que é totalmente contrário ao que fazíamos antes. Eu ouço pessoas, às vezes, alguns irmãos, dando testemunho de alguma coisa que fizeram, que foi completamente contrário àquilo que faziam antes, contrário à sua natureza. E é uma experiência fantástica, isso é muito interessante, porque quando nós ouvimos isso, nós percebemos controle de Deus na vida dessas pessoas, fazendo com que elas prossigam numa direção que não é natural, ou que não era natural até encontrarem a Cristo. O sofrimento de Paulo na prisão significava vitória para ele, porque o seu amor, as suas motivações, o seu desejo era direcionado aos gentios, de forma que a pregação era o meio pelo qual ele demonstrava amor. Se haviam vidas sendo alcançadas pelo Evangelho, Paulo estava feliz. Ele estava realizado nisso. Tá? Não havia contraste entre sofrimento e vitória. Havia vitória no sofrimento por causa do amor. O meu desafio para você hoje é que você faça essa oração. E não só faça a oração, mas que você se coloque em uma posição de atender ou de ser a resposta de oração que você faça. Para que você se direcione em amor para os outros, para que você consiga alcançar outros, para que o amor que você acha que não tem, você alcance e o experimente, porque Cristo move o seu coração nessa direção. Então, não perca tempo fazendo orações por aquilo que não é direcionado ao caráter de Deus. E eu não estou dizendo aqui que você não pode pedir pela sua saúde, pelo seu bem-estar, pelo bem daqueles que você ama. Não, não é isso que eu estou dizendo. Mas que a sua oração ela seja direcionada para o poder de Deus que atua em todo aquele que é salvo e que se coloca diante de Deus para ser usado. Meu desejo é que você ore como Paulo e seja tomado pelo poder de Deus para conhecê-lo mais e amar como ele amou. Para que você compreenda a medida de Deus. E então você vai perceber que o amor de Deus, ele foi sem medida. Ele ofereceu o seu próprio Filho para que eu e você tivéssemos a oportunidade de estar com ele, para que eu e você fôssemos aproximados, para que eu e você fôssemos perdoados e para que eu e você estivéssemos juntos no céu, celebrando a Cristo. Eu e você, e bem provável que nós tenhamos diferenças irreconciliáveis na forma de pensamento, em opiniões de alguma
de alguma coisa qualquer. Mas em Cristo nós somos unidos. Em Cristo nós podemos ser um. Então, isso é libertador. Isso é desafiador. Então, o que eu desejo para você hoje é o poder de Deus atuando na sua vida de forma que você experimente o amor dele em você, mas também em serviço aos outros. Vamos orar? Deus, eu quero agradecer pelo teu amor. Agradecer por tamanha salvação. Agradecer porque não houve medidas no teu amor. Agradecer porque o Senhor é gracioso. E pedir que o teu poder atue poderosamente no meu coração, no coração daqueles que me ouvem, Deus, para que possam, então, tomados por esse amor, experimentarem esse amor quando servirem também aos outros, quando olharem com compaixão, quando perceberem uma necessidade e puderem atender. Transforma o nosso coração, Deus, de forma que possamos, então, sermos unidos e derrubarmos todas as barreiras, porque Cristo já fez isso por nós, não faz sentido nenhum nós mantermos elas de pé. Nos ajuda nisso, Deus, porque às vezes nós consideramos o nosso conforto, a nossa segurança como algo mais importante, quando de fato não é assim, não foi isso que o Senhor fez, quando não considerou a integridade física do seu filho, inclusive mais importante, colocando-o na cruz, derramando o seu sangue, fazendo ele levar sobre si todas as dores, todas as enfermidades. Obrigado por isso. E nos ensina isso. Essa é a nossa oração. Gratos, porque nós podemos contar que o Senhor nos ouve e nos atende. Amém. Que Deus te abençoe, um grande abraço. Eu quero indicar uma música do Asaf Borba. Você pode procurar, ou então eu deixo aqui no link deste vídeo, que chama Infinitamente Mais. Foi baseado nesse texto, no versículo 20 e no 21, e expressa bem aquilo que nós temos, ou aquilo que nós apresentamos hoje. Deus te abençoe, um grande abraço.